A reprise de uma história. A unção de Davi como rei. Disse Deus a Samuel: Até quando terás dó de Saul? Eu o rejeitei como rei em Israel. Prepara o azeite e vá à casa de Jessé e unge um de seus filhos rei. Depois de verificar todos os filhos de Jessé que estavam em casa, Samuel disse: Nenhum destes é o que Deus escolheu. Existe mais alguém? Perguntou Samuel. Jessé lhe disse: Tem um jovem pastoreando minhas ovelhas. Samuel mandou chamá-lo. O profeta Samuel, vendo-o, não teve dúvidas. Este jovem é o escolhido de Deus, e concedendo-lhe a unção conforme os procedimentos da época. 1 Samuel, capítulo 16, versículos de 1 a 13. Alguns destaques do texto. Deus pediu ao profeta Samuel para não ter como base as aparências externas. Todos os filhos de Jessé estavam em casa. Davi estava nos campos trabalhando em favor das ovelhas. Deus não convida desocupados para a sua obra. Para liderar o povo de Israel numa época de grandes conflitos entre Israel e filisteus, hoje os seus descendentes palestinos, Deus tinha que contar com alguém que pudesse dar conta do recado. Davi, desde menino, no pastoreio das ovelhas, enfrentou feras tentando destruir o rebanho, matando-as. Tanto que depois de ungido, foi o único em meio ao exército de marmanjos que teve a coragem de enfrentar o gigante Golias e matá-lo. A nossa história também, até hoje, começou com a disciplina de animais bravos a partir dos 5 anos de idade. Assim como foi com Davi. Tudo já era a forma de Deus nos preparar para a vida pastoral. Durante o ministério pastoral, descobrimos que o alvo principal de Satanás é investir na destruição do líder que o incomoda. Vejo que a vida de todos os seres humanos é um constante aprendizado a partir do nascimento, indo até a morte aqui. Ninguém nasce sabendo. O nosso aprendizado é um processo gradativo em ascensão. Às vezes questionam, quando chegamos à maturidade para oferecer o que é de melhor de nossas vidas no serviço de Deus, já estamos próximos da partida deste mundo. A unção e as ameaças de morte. Quando aceitamos a maturidade como preparo de Deus, entendemos e aceitamos quando Deus nos substitui por alguém da sua escolha. Além de respeitar e aceitar, somaremos o companheirismo com aqueles que Deus escolheu. Por desobediência às ordens de Deus, Saul foi rejeitado como rei de Israel, sendo substituído pelo jovem Davi. Saul, por falta de maturidade, ao invés de aceitar a decisão de Deus, embrenhou-se numa perseguição política contra Davi para matá-lo. A primeira tentativa de Saul para matar a Davi foi o encravamento da espada nele contra a parede sem sucesso. 1 Samuel 18, versículo 11. Muitas outras tentativas para matá-lo até o dia em que Saul, encontrando-se num beco sem saída, se lançou sobre a própria espada, cometendo o suicídio. 1 Samuel 31, versículo 4. Por fim, o que Deus ungiu prevaleceu e o que Deus rejeitou morreu de morte trágica. Uma unção a estilo de Israel. No dia 7 de novembro de 2017, depois de uma ordem direta de Deus, o pastor Paulo Macedo ungiu Bolsonaro para presidente do Brasil nesses últimos anos.
Documentários desta unção são encontrados no YouTube. Para encontrar, basta abrir o YouTube e digitar a unção de Bolsonaro. Em 2018, quando Israel completou 70 anos na sua última geração, sendo Bolsonaro escolhido e ungido por Deus para presidente do Brasil, ele estabeleceu Deus acima de tudo e a verdade de Deus como tema do seu governo. Satanás, reagindo, levantou Lula, Alexandre de Moraes e, bem assim, toda a esquerda para matá-lo, para somar as outras vítimas, tais como Celso Daniel e todos os envolvidos na sua morte, como queimas de arquivos e também de outros que fazem parte da lista de executados. Com exceção de Bolsonaro, todos foram ceifados para não incomodar o legítimo representante de Satanás, Luiz Inácio Lula da Silva, com seus fortes aliados, fazendo do STF um comitê político esquerdista com Alexandre de Moraes no comando. Assim como foi a espada de Saul contra Davi, foi a facada mortal em Bolsonaro sem sucesso. Como Deus jamais faz cair por terra seus projetos, até hoje o diabo, através dos seus agentes, vem tentando matá-lo, mas não conseguem. Tramóias diabólicas. Quanto mais Alexandre de Moraes, o porta-voz da esquerda, tenta negar com ameaças as fraudes eleitorais, Deus vem tirando os panos quentes de cima. Meus manos e eu tivemos nossos votos desviados do 22 para o detestável 13. Também tivemos membro da família que não votou com seu voto sendo computado para o intragável 13. Mas o mais agravante da eleição em 2022 foi nosso pai, falecido em 2001, com o seu voto computado em 2022. Desses tenho comprovantes. Por informações, esse crime atingiu milhares de votos, inventados e roubados sob o comando de Alexandre de Moraes. Uma trama anunciada. Na invenção da calúnia do golpe contra a direita, Lula avisou: com o golpe que estamos tramando contra Bolsonaro, deixará sem qualquer chance para disputar as eleições em 2026. Com isso, Lula avisou a população sobre a farsa inventada. Por essa e outras razões é que George Soros e seus comparsas, os chamam de idiotas úteis, pois estão usando-os para a implantação do golpe comunista para depois matá-los e ficar com tudo. Esse é mais um laço do diabo. Davi prevaleceu e Saul foi morto. No comportamento de Davi em sua constante fuga para não matar Saul em legítima defesa, encontramos hoje o exemplo em Bolsonaro, tendo tudo nas mãos para destruir os palhaços da corte nas suas perseguições políticas, mas como Davi vem deixando isso, mas como Davi, Bolsonaro vem deixando isso com Deus. De uma coisa não temos dúvidas, com base na experiência do rei Davi e de outros, e o seu prevalecimento contra Saul, Deus fará Bolsonaro cumprir a unção de Deus sobre ele na presidência deste país. A pergunta: com base na morte de Saul, o que será de Lula, Alexandre de Moraes e seus companheiros? No Salmo 1, versículos de 1 a 6, lemos: Bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pois o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. O justo será como a árvore plantada junto à água, produzindo o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Pelo contrário, os ímpios serão como a palha que o vento dispersa. Os ímpios não subsistirão no juízo, pois não há comunhão entre eles e os justos. Porque o Senhor tem compromisso com o caminho dos justos,
mas o caminho dos ímpios perecerá. Salmo 1, versículos de 1 a 6. Percebemos que a história se repete com outros artistas. Assim foi o triunfo do rei Davi e a destruição de Saul. No Brasil não será diferente, pois o mesmo Deus do tempo de Davi é o Deus de hoje.